Então, São Paulo, Vem pro cabeça sofá, você também. Não. Vem. Cabeça pro inferno, de chave do grupo B, né? O São Paulo pegou o Barcelona de Guayaquil, né, do Equador, o Difícil, Talheres da Argentina, né? E o Talheres. Cobresal do Chile. Tá Olha aí. fácil isso aí. Pô, esse estádio lá no meio do deserto. Mas não mano. vai ser lá, mano. Não? A Comembol Não é não mais permite. lá, né? Mas Por isso vai olha, jogar Não, mas, mas vai jogar no estádio do Cobreloa, ô Motinha. Exatamente. Mas também é no deserto. Tem uma altitude um pouco menor do que a do Cobressal, cerca de 2.300 metros de altitude, mas é também no Por isso Atacama jogou lá, lá mano. também, mano. E o São Paulo estreia contra o Cobresal. Talheres aqui em Córdoba, né? Mais ou menos dia 3 ou 4 de abril na semana. E vai fechar contra o Barcelona. O terceiro Não, jogo. não é assim, não vai Não. fechar nada. Talheres. Estreia fora, É. joga no Morumbi contra o Barcelona e depois volta a jogar, jogar fora contra o Cobressal. 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 É isso. Né? E o Casares, antes do sorteio, viu, só para complementar, declarou o seguinte, né? Que o Carpini continua como técnico, né? Mas é verdade que ele e a Leila se xingaram assim no. A Leila não tava lá. Ah, não? A Leila tá com a seleção, ela é chefe da delegação. E disse o seguinte, que 90% do grupo tá fechado, né? Há necessidades pontuais. Eu acho que seria o lateral, né, Marcos? Lateral esquerdo. Aliás, precisa trazer dois, viu, Motinha? Mesmo porque o Wellington aí tem contrato até o final do ano. Numa dessa, o Internacional, que já tá sondando o jogador, pode fazer uma investida para tentar levar o jogador já, quem sabe, no meio do ano. Então, São Paulo aí precisa trazer, para mim, dois lateral esquerdo aí pra gente poder realmente ficar tranquilo com relação a essa posição. Agora, com relação aos adversários aí, Motinha, eu acho que deve passar São Paulo e Talheres. O Barcelona é um time que tá acostumado a jogar Libertadores, aliás. O Barcelona e o Independente Del Valle aí são os dois clubes do Equador que estão sempre disputando aí, então estão calejados já a respeito da competição. Acho que o Cobressal é o fiel da balança aí, mesmo jogando no Chile. Eu acho que quem perder pontos para eles lá pode ser que se complique numa questão de classificação. Então, para mim, deve passar São Paulo e Talheres, mesmo porque o Talheres tá bem nesse começo de campeonato argentino, aí os caras estão bem. Então, vamos torcer para que o São Paulo não se complique. Aliás, Motinha, para mim o principal obstáculo do São Paulo na Libertadores é a permanência do Thiago Carpini. Eu acho que se o Júlio Casares resolver manter esse mau trabalho aí do São Paulo nesses 3 primeiros meses aí, 4 primeiros meses do ano, eu acho que o São Paulo pode se complicar sim, mano. Eu acho que, como aconteceu já no ano passado aí com o Rogério Ceni, eu não vejo uma capacidade do Carpini de tirar um coelho da cartola e realmente fazer esse time começar a jogar bola. Então, pra mim, já provou a sua incompetência. Eu acho que o São Paulo, nesse período aí de quase um mês que vai ter pra poder trabalhar, fazer essa intertemporada, tinha que correr atrás de um treinador o quanto antes para que esse chegasse e aí sim conhecesse de fato o elenco e já pudesse implementar a sua filosofia de trabalho. Ô, Marcão, lá na Colômbia estão dizendo que o Rames vai jogar os 90 minutos. E se jogar, como é então. que fica a história do Rames? Pô, é Não, sacanagem. mas aí, jogar no São Paulo. Ô, Motinha, isso prova mais uma vez a incompetência do treinador. Quando o Muricy, aliás, eu já falava isso aí muito antes, o Muricy corroborou com as coisas que eu falava já naquela entrevista que ele deu pro Arnaldo e pro Tirone. Se você tem um cara que tem uma qualidade acima da média no seu elenco, Motinha, mas fisicamente você não consegue exigir tanto dele, a ponto dele virar babá de primeiro volante, é porque todo jogador meu tem que correr o campo inteiro. Bacana, se você tem um jogador que tem a qualidade que o Rames tem, e você não consegue exigir fisicamente do cara, deixa o cara jogar com a bola no pé. Nem que pra isso você tenha que colocar 2 primeiro volantes ou 2 caras que peguem, que faça essa recomposição pra ele sem a bola. O Rames Rodrigues já provou sua qualidade, é um cara que tem o passe bom, tem um chute de fora da área, tem a bola parada. Cara, então eu não vejo motivo, aliás, tô torcendo para que ele faça 2 ótimos jogos aí pela Colômbia, arrebente de novo e mostre aí pras carpinete de plantão que foi batendo palma pra doido dançar, para que realmente mostre a incapacidade desse cara em colocar quem realmente deve jogar. Por exemplo, o Luciano, que não é meia, ele coloca o cara de meia. Agora, além do Lucas estar jogando na posição do Luciano, ele resolveu colocar o Luciano aberto pelo lado. Então ele mostra não só a incompetência tática e técnica dele a respeito de esquema tático, de posição de jogador, mas ele mostra também que ele não tem personalidade de poder tirar jogadores aí que tem uma certa relevância, aí tem uma certa liderança perante o elenco. Já mostrou que é incapaz no aspecto tático, técnico e da questão da personalidade também. Ô, Marcão, eu tava ontem, inclusive, discutindo com o Cicinho lá na Arena SBT, Sombra. Eu tava também criticando a postura do Carpini. Falei, pô, o Carpini aí, porra, Rames Rodrigues no banco, não sei o quê. O Cicinho trouxe uma informação, Marcão, Sombra, Mota e torcedor do São Paulo, dizendo que o Rames Rodrigues, ele fica meia hora diariamente no CT do São Paulo. Ele chega
ele se troca, ele faz uma atividadezinha lá e vai embora. Ele não passa mais do que esse tempo lá. E... O Neto também falou isso, hein? E falou que de 10 piques que os caras dão no treino, que mandam fazer, que ele dá 2 e não dá mais. E que ele não aguenta fisicamente Eita. jogar mais do que meia hora. Nem isso. Porque ele fica meia hora E como é que na CT. seleção da Colômbia ele joga, mano? Então, Fala pra mas mim. aí é uma questão que você tem que fazer lá internamente. Porque o negócio é o seguinte, Marcão, pode ser que dentro da seleção da Colômbia ele haja de uma outra forma. Porque o cara que chega a assombrar o Cicinho é um cara bem relacionado. O Cicinho, ele tem informações... Porque, gente, o Cicinho é um cara que parou de jogar faz pouco tempo e ele conhece muita gente dentro de São Paulo. Tá na cara que a fonte dele deve ser jogador. Verdade. Então, dentro desse ponto aí... Às vezes nem o jogador mas é gente que sabe. Exato. É um que cara... acompanha o dia a dia. É um cara que tá ali dentro do São Paulo frequentemente, porque pra ele falar isso daí em rede nacional, você pode ter certeza que ele não achou, vou acordar e vou falar isso do Rames Rodrigues. Ele chega a assombrar no CT, ele fica meia hora e vai embora. E isso gera mal-estar junto com o elenco. Ele falou, não é que a galera não gosta do Rames Rodrigues. Ele é gente boa, ele é simpático, mas não faz questão nenhuma de ser profissional. Não faz questão Então, nenhuma de mano, mostrar mas- que ele pode ir além. E aí, nesse ponto, aí o Cicinho tá tentando defender o Carpini, eu falei, desculpa, Cicinho, então pra mim o técnico é incompetente. Porque se você tem um cara com essa postura dentro do teu elenco, Não, você pelo não tem nem que contrário, ele levar não no pôs ele campo. pra jogar. Não, mas é que tá, Domênico, você não Pra tem nem que jogar. levar. Domênico, você tá perdendo um jogo. É nítido que se seu time não tá evoluindo, seu time tá com dificuldade de criar, a torcida vai começar a te chamar de burro por você não colocar esse Lógico. cara. Então esse cara no teu banco, Domênico Gato, não tem que estar. Você já tem que cortar antes mesmo o mal pela raiz, pra não dar pro torcedor o motivo Mas dele te chamar de burro. acho que Porque o é assim. torcedor não sabe disso. Não, mano, mas se independente não disso, coloca... O Carpini Se não não tem coloca condição. também, Sombra. Eu acho que se ele não não coloca tem também. moral Aí é o pra- seguinte, é isso aí, Lelê. O problema é assim, ele não tem, estofo, aquele gente. nome, ele não tem punch. Mas o Então, Domênico, que ele tá respaldado pelo Muricy, Só um minuto, Domênico. calma. É o Muricy Tudo que bem, mas se ele... criticou ele, Então, praticamente. se ele coloca ele no banco e não põe pra jogar, o treinador é burro porque não colocou, porque o cara é jogador. Se ele não põe nem relacionado pro banco, o treinador A é um imprensa vai cair matando. incompetente. Mas Aí eu o não ponho um próprio cara desse pra Muricy, jogar. Dodô, Então, o cara aí falou isso? o próprio Muricy disse que ele Ele era, gostou. que no treino o cara era um leão, quer dizer, então tem alguma Não, coisa mas, errada aí. mas Ué. me surpreende, por exemplo, o Sombra. Um time aí que tem um Muricy como um coordenador e, teoricamente, um Casares que vive esbravejando, aí um Belmonte, deixarem esse cara ter essa postura. Chegar lá, jogar meia horinha, fazer um trotezinho no gramado e meter o pé e ir embora. Entendeu? Uma situação, cara, que falta profissionalismo. Como é que você vai cobrar profissionalismo de outros jogadores, sendo que o próprio cara, que é um carro-chefe dentro do elenco e é talvez Olha, o maior salário do time... E outro Deixaram detalhe, chegar né, nisso, forma. né? Se isso... E outro detalhe, hein? Ele tava jogando, né, Sombra? Poxa, o cara tava jogando no finalzinho do jogo, aí vai pra pênalti. O cara tem que bater, cara, não tem esse negócio. O treinador chega e fala pra ele, irmão, você jogou no Real Madrid, quem- cara. quem Você tem, tem eu vou que deixar o decidir é o zagueiro, treinador, eu vou né? deixar o meu zagueiro bater. Você É tem uma é isso tirista, que você hein? quer? Isso Tem eu que também chegar acho. pro cara e falar assim, Marcão. Ô, irmão, Sim. que porra é essa aqui? Eu te coloquei de volta, você voltou, o elenco te abraçou. Você tem que bater o pênalti, cara. É você que tem que bater. Não é Ô, meu Marcão. zagueiro, Katsu. O São Diga. Paulo bambeou nos pênaltis? Vai se lascar. Nossa, Já é um que absurdo, mano. engraçado. Tendo pros pênaltis esse jogo. A gente discutir se o Rames deveria ter batido ou não, Quintino. Cara, é um mero detalhe. Pra mim, não deveria nem ter ido pros Mas pênaltis. eu Mas com tô relação errado, à Marcão. informação... Tô errado, não, Marcão. não. Tinha que chamar a responsabilidade. Concordo com você. Mas com relação ao que o Mano falou aí, mano... se o Rames realmente tem essa postura de chegar no CT e ficar meia hora, isso é um absurdo. Porque assim, o jogador fazer isso aí serve de mau exemplo pra outros, inclusive. Então todo mundo faz o que Exato. quer lá. Então exato. acho que se realmente, mano, se tiver a confirmação dessa informação, porque muitas vezes a gente sabe que jogador, ele tem aquele cara que ele gosta, aquele cara que ele não gosta, e ele fala o que convém. Porque o Cicinho hoje ele tá na imprensa, ele consegue ter uma fala ali, consegue repercutir, e esse tipo de coisa começa a Vira a reverberar casa ali da mãe junto com o Joana, jogador. né, Marcão? Exato, só que assim, eu não quero acreditar, Domênico Gato, que isso seja verdade. Num clube do tamanho do São Paulo, ficar refém de jogador tá de brincadeira, seja ele quem for. Eu acho que o Rames, ele tem aí sua história, tem sua qualidade como jogador, também tô cobrando pra que ele tenha mais minutos aí, pra que ele jogue realmente na sua posição ali e consiga ser útil pro São Paulo. Mas realmente, se tiver esse tipo de comportamento, eu não tenho nem que xingar o Rames. Eu tenho que xingar a diretoria do São Paulo que tá sendo frouxa. Veja bem, o Cicinho deu uma declaração forte no programa de abrangência nacional, Então, de boa audiência, repercutiu. Tá certo que a direção do São Paulo estava lá no Paraguai, em Luque, mas se não houver um desmentido,
fica valendo a versão do Cicinho. Sim. E até agora, pelo que eu vi, não houve ninguém pra chegar e desmentir o que o Cicinho disse. E teve mais a do Neto também. Já são 2, né? Com coisa ali. Ô, Sombra, e o outra, PVC, né, Lelê? e o PVC. Ele é São Paulino, Sombra. Ele não teria o porquê de tumultuar o ambiente. O cara torce pro time, ele vai tumultuar o ambiente. Você entendeu? Eu acho que... Não, mas, ô Domênico, ó, vou fazer uma colocação aqui na base da suposição, tá? Vamos lá, imagina que o Rames Rodrigues, ele comece a se condicionar melhor fisicamente. Pra mim, fatalmente, ele vai ser um dos meias ali do São Paulo no time, ok? Aí vamos dizer que o Luciano, tá? Isso aí na base da suposição. Seja a fonte do Cicinho. Quem que vai perder? Quem que vai sambar nesse meio de campo pro Rames jogar? É o Luciano. Então, numa dessas, seria interessante você não ter o Rames Rodrigues no clube, ou que ele seja, de repente, ali criticado pela torcida, a ponto do treinador não colocar ele em campo, que aí, entre aspas, o amigo do cara vai ganhar essa oportunidade de continuar jogando no time titular. Marcão, você entendeu? Ontem também... Mas é viajar muito, hein? Não sei. Você sabe como é que é futebol, né? Ontem o PVC também escreveu sobre isso no UOL, né? Falando que, assim, o Rames é gente boa, mas já não conta com a simpatia dos líderes do grupo de uma maneira geral. No sentido tá de, assim, o cara treina menos, Não é o cara profissional, né? não corre tanto, né? E o PVC ele falou, olha, o grupo, assim, achando o cara gente boa, mas tem restrições em relação ao empenho dele nos treinamentos. Tem restrições. Porra, Sombra, basta ver. Pela qualidade que esse cara tem, você pega jogadores que estavam aqui jogando em outros mercados e vieram. O Lucas, por exemplo, brasileiro, tava jogando na Inglaterra também, enfim. Voltou pro Brasil, deitou o cabelo. Você pega outros jogadores do mesmo quilate. Cara, volta pra cá, Domênico Gato, Hulk. Tava jogando na China lá, mas é um jogador acima da média, passou pela Europa também. Volta pra cá, o cara destrói. O Rames Rodrigues não conseguiu, não é que ele tá jogando mal o RG como titular. Ele não é titular. Ele é opção de banco, então, E velho. não é mano, só ninguém dá com o oportunidade Carpini. pro cara. Vamos lembrar que com o Dorival também Dorival teve nem problema. jogava. Letícia, é outra Nem circunstância. No jogava. ano Agora, tudo passado, isso- olha só, no ano passado, Letícia, o Rames Rodrigues, ele saiu do Olympiacos, ele ficou 4 meses parado. Se hoje o cara treinando já não consegue ter um bom desempenho físico, você imagina o cara 4 meses parado no ano passado. Então, tem que ser cobrado esse ano, gente. Eu acho que esse ano teve uma pré-temporada, vai ter agora essa intertemporada, e aí se a gente pode cobrar do Rames Rodrigues, não que ele seja o Bolt, não que ele seja um triatleta que corra 90 minutos, mas pelo menos Ô, Marcão, se ele tivesse maior pra poder interesse, participar. Tem que se ele saber se ele tivesse quer, né? interesse, de fato, em reescrever a história dele no São Paulo, que até agora foi um tiro na água, ele tinha pegado a porra da bola e batido o pênalti. Então, de brincadeira, esse cara tá andando pro clube de vocês. Ele Mas, está ô, mano, ano andando- passado. Mas, ô, Sombra, o ano passado, o Rames Rodrigues ele bateu 2 pênaltis. Aquela eliminação do São Paulo na Sul-Americana pré-LDU em pleno Morumbi, o único pênalti que o São Paulo errou foi do Rames Rodrigues. Na sequência, depois daquela eliminação, o São Paulo jogou contra o Curitiba no Morumbi também. Teve um pênalti, ele pegou pra bater e errou. Então, eu não sei até onde também o cara tá se sentindo confortável, o cara tá se sentindo confiante pra em uma outra decisão por pênalti, ele fala, pô, vou bater. Numa dessa ele vai e bate que nem o Michel Araújo e mete a bola pra fora. E aí? É Marcão. 3 pênaltis, 2 decisivos que ele conseguiu eliminar o clube. Aí eu acho que o cara também, ele teve essa pulga atrás Que da orelha, essa paninho, hein? desconfiança. Olha, na o- própria Ele e o capacidade. Mas é Muricy verdade, passando ó. pano pro Rames. Como, mano? Não, Como? não é, eu tô Marcão. analisando um fato. Isso aqui não é opinião, gente. Isso aqui é um fato. Ele perdeu 2 pênaltis com a camisa de Olha, São Paulo. Independente de quem tem culpa ou não tem, etc e tal, já tá no clube há 6 meses. E até agora, eu não sei de quem é a culpa. Eu não sei se é dele, de fora, não sei de quem que é. Mas fato é, não virou. Não tem fome. Não deu certo trazer o Rames. Essa é Não uma, vingou, né? Essa é uma questão indiscutível, que não deu certo. Não vingou. E essa discussão sobre o Rames só ajuda uma pessoa, que é o Carpini. Porque quando se fala do Rames, não fala do Carpini. Entendeu? É uma grande E- cortina de fumaça. Ele Não dá a chegou impressão em que ele é julho, meio né? Daniel Alves, guardado as proporções? Tipo, já tenho nome, já sou rico, sou famoso, vou tocar de lado aqui, se quiser me pôr, me põe, se não Pode quiser, não ser, põe. tanto faz. Então, assim, essa Ele chegou em discussão julho, toda ela né? só é boa pro Carpini, porque enquanto estão falando do Rames, não estão questionando o técnico Thiago Carpini. O grupo do São Paulo que ele pegou na Libertadores, se fosse aquele time tricampeão brasileiro, você ia falar assim, puta, que legal o grupo que a gente pegou. Se fosse o time do São Paulo de outrora lá, pô, que legal o grupo que pegou. Com esse futebol que o São Paulo joga, qualquer grupo é difícil pro São Paulo. Qualquer grupo é difícil pro São Paulo. Esse futebol de São Paulo 2024 é horroroso e o futuro do São Paulo em curto e médio prazo está comprometido pela permanência de Thiago Carpini. Vão bancar o Carpini
e só estão adiando o problema, só estão adiando a questão que vai vir lá pra frente, que é um técnico que não vai conseguir fazer o São Paulo jogar. Ele é teimoso, ele é prepotente, ele já deu sinais disso, e aí vão ficar lá. Eu não sei se estão colocando na conta do Muricy, tipo, olha, o Muricy avalizou, o Muricy que cuide. É aquela coisa, né? Quem pariu que cuide a criança. Eu não sei se tá mais ou menos assim a história. Quem pariu que cuide a criança. Mas é o seguinte, nós aqui vamos chorar. Com esse Carpini aí, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E outra, pessoal, já perdeu a confiança da torcida. Total. Assim, já perdeu. Qualquer empate que acontecer, mas não precisa nem perder, qualquer Vou empate. xingar ele no Morumbi. De qualquer... Burro de novo, né? Já foi, já era. Já foi o primeiro. Já E não é só a tudo torcida, isso- hein? E Tá pior de xingando tudo ele, isso é né? que o São Paulo vai ficar parado aí 20 dias. Podia usar esse tempo pra trazer um treinador novo. Sim, treinar. viu? Vai fazer a mesma burrice que Mas fez foi o ano que eu passado. falei. Mas foi o que eu falei agora, ô Motinha. A torcida, com toda razão, chamou ele de burro lá na eliminação do São Paulo pro Novo Horizontino. Aí é por isso que eu falo, mano. Quando o jogador de futebol, ele se mete a ser escudo. Aí vem o tal do Rafinha lá e fica assim pra torcida. Não xinga uma porra. o Lucas também Você perdeu pro defendeu Novo ele. Horizontino. Concordo, mas por isso que eu falo, o jogador tem que enfiar o rabinho no meio das pernas e calar a porra da boca, porque eles fazem parte também desse vexame. Então, se você é conivente com um cara que é incompetente, você também se torna incompetente. Eu acho que assim, o São Paulo com esse mau futebol que tá apresentando em 2024, depois de ter destruído, o Carpini destruiu o bom trabalho que o Dorival fez em 2023, é responsabilidade dele. E se o jogador ficar do lado do treinador pra querer... Sabe o que eu comparo, Motinha? Sabe, ó, você foi professor, Motinha, você tinha os seus alunos na escola. Aí o vai- jogador... Aí não, hein? O jogador... professor? Pô, Aí O Marcos. jogador... Foi, o Motinha é professor. Ô, O Motinha, Marcão, pô, pra quem não pô, sabe, é professor. Escola Estadual Não, mas, ô, Canuto RG, Duval. pra exemplificar na prática, pra eita. exemplificar na prática. Eu e o Mano estudamos em escola pública. Sabe a minha alegria qual que era, Domênico Gato? Quando o professor Sim. faltava, chegava aquele professor substituto que deixava todo mundo ficar trocando ideia na aula, ficar jogando bola dentro da sala de Faz aula desenho. e ninguém fazia merda Você é nenhuma. burro Por que, desse que a gente jeito, ó. gostava? Por Esse que, que a é gente burro, ele que gostava? fazia suas provas. Ele que fazia Não, mas, suas provas. Só pra concluir, Motinho. Então o negócio é o seguinte: o professor que chega e cobra do aluno, o aluno ele se sente incomodado. Por que o jogador do São Paulo tá passando pano pro Carpini? Porque todo mundo ali é maior do que ele. O jogador do São Paulo hoje é quem escala o time. O Luciano, não tenho dúvida nenhuma, que ele não consegue tirar o Luciano do time, porque o Luciano é líder de elenco. Por isso. Lógico. Então. O Dorival, ano passado, você lembra, Motinha? O meio de campo do São Paulo, o que era? O Rodrigo Nestor na esquerda, o Wellington Rato na direita, o Lucas centralizado e o Caleri lá na frente. Quando o Dorival meteu o Luciano no banco, ficou pianinho, não falava nada. Agora vai o Carpini meter o Luciano no banco. Vê se esse frouxo tem coragem. Ele mete o Luciano até aberto pela direita pra não tirar o cara do time. Esse Carpini é incompetente, irmão. É por isso que eu tô falando. É um projeto de técnico. O São Paulo, infelizmente, contratou um estagiário pra ser o comandante dessa equipe. Concordo com o Sombra. Se o São Paulo mantiver esse cara aí, galera, São Paulo, se bobear, não passa nem dos grupos. Nem dos grupos. só Com uma Tajeres e pergunta. Barcelona de Guayaquil. Marcos e Vá pro chefinho. inferno. Ele e as Mas, carpinetes aí, tudo. Filipão agrada? Filipão tá Bom, saindo do Atlético. Primeiro que é um treinador, né? Já Aí nós começa estamos por aí, falando né? de um treinador. Segundo, Ó, o óleo. o Filipão, ele tem tudo aquilo que o Carpini não tem. A começar pela experiência. Peso, né? Mas estão descendo o cacete nele lá em Minas. O Filipão tá tomando uns atropelos no Campeonato Mineiro, hein? Eu entendo, mas eu não posso dizer pra você que ele não seja um bom treinador. Mas você Eu não confiaria sei- num cara que Eu não joga sei no contra- dia a dia se ele tem os planos de trabalho modernos, etc., como hoje alguns treinadores têm, que é o caso do Rogério Ceni, como se diz até do Carpini, etc. Então, o dia a dia de treino, eu não sei como que é. Mas, assim, algumas imbecilidades não seriam feitas. Isso certamente não seria. Agora, eu também não tô lá em Minas para entender, né? Por que, que o Galo não tá legal, tá tomando crise, paulada né? da torcida, né? O que que tá acontecendo? Se o problema é jogador, é esquema, eu não tenho a menor ideia. Perdeu pro América Agora, no final de semana. Nós estamos falando se o Filipão vale a pena ou não. É simples. Nós estamos debatendo se a gente quer um treinador. É simplesmente, se a gente quer um treinador. Hoje nós não temos um treinador. Nós estagiário. temos um estudante. Mano Nós Menezes temos é um nome que te agrada? aspirante. Mano Menezes, te agrada? Então, aí que tá. As pessoas não vão gostar, mas eu diria. Se é o Mano Menezes, nós teríamos um treinador. É a mesma coisa, nós teríamos um treinador. Hoje nós não temos um treinador. Hoje a gente tem um aspirante a treinador. A gente tem um cara que ele ocupou o banco de times que não conseguem levar mais que 1.000 pessoas no estádio.
é o Água Santa, é o Juventude, é o Guarani. Então a pressão maior que ele teve na vida foi ler uma notícia lá na Gazeta de Arapiraca falando: Carpini faz um belo trabalho, Carpini não agrada. Assim, essa é a impressão que até hoje, essa é a pressão que ele teve até hoje. Na Gazeta de Arapiraca, que é onde a única notícia que saía do Carpini na vida era na Gazeta de Diadema, na Gazeta de Campinas, essas coisas. Agora não, ele tá numa das maiores torcidas do Brasil, né? Então assim, quando o cara fazia bobagem lá, não tinha nem quem visse a bobagem. Não tinha nem. E o pessoal nem pra aplaudia. ver. Hã? O pessoal aplaudia. Não, mas qualquer coisa, aplaude qualquer coisa. Aplaude qualquer coisa. Não, e além disso, ele tá enfrentando o problema com a ex, né? Que tá A ex arrebentando abriu- ele. Ah, mas aí. Não, sim, eu sei, Isso é só um tô problema comentando. pessoal. Claro, mas, É. mas acaba atrapalhando, né? Com certeza. Ele porque não tá acostumado tá com em tudo isso, que né? é lugar. Não atrapalha O nada, cara- gente. Quem trabalha com futebol aí tem que saber lidar com os beliscos, mano. Tem que saber lidar com belisco. É verdade, É velho. normal? É filho fora do casamento. Vídeo Domênico. É, exato. Entendeu? Lembra, Domênico? Naquela época lá era Araraquara? É. Mas na hora que Ah, entrava vocês no estão ar, tudo maluco. ele esquecia todos os dramas com as amantes. Todos. Sim. Ei, Abrir o você tá microfone maluco? é uma pessoa sem problemas. Profissional. Muito bem.